Artesanato, o nosso workshop é sobre artesanato com vidro. Pode passar, amigo. Aqui a gente vai passar um pouco sobre um pouco para a apresentação do time que vai estar acompanhando vocês nessa parte do artesanato em si. Pode passar. Já me apresentando, eu sou a Ágata. Na faculdade a galera me conhece como Chiquinha, mas aí vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Eu faço engenharia bioquímica, tenho 20 anos, sou de São Paulo. Aí ali tá o meu número e meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. E coloquei 2 fotos de 2 coisas que eu amo muito na minha vida. Uma delas é a natureza e a outra é a nossa gatinha Sasso, que a gente tem um amorzinho na nossa república, a nossa filha maravilhosa, que é essa coisinha linda que tá bem ali. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Franciele, mas podem me chamar de Fran. Eu tenho 20 anos, faço engenharia bioquímica também, sou 021, então já estou ali no meu 3º ano. Vim de São José dos Campos e deixei ali meus contatos para vocês também, caso vocês queiram me chamar. Podem chamar, fiquem à vontade. E as minhas 2 fotinhas ali, uma delas é o Thor, meu cachorro. Para quem convive comigo, me conhece, sabe que eu sou... Ninguém fala do Thor, o Thor é tudo para mim. A gente brinca, a gente faz tudo junto. E a outra coisa é música, que é uma coisa também que eu não vivo sem, vivo ali escutando música para fazer tudo. Oi, gente, eu sou a Jennifer. O pessoal aqui na facul me conhece também como Tinder, vai de quando e como você me conheceu. Eu sou 019, entrei em bioquímica e mudei em 2020 para engenharia química. Estou cursando, acho que estou no 4º ano de engenharia química. Tenho 22 anos, sou de Caraguá, São Paulo. Aqui tem os meus contatos, caso alguém esteja com alguma dúvida ou queira conversar sobre o projeto, enfim. 2 coisinhas que eu amo é o meu porquinho, eu tenho um porquinho da Índia, ele tá comigo aqui em Lorena, então me faz muito feliz, estou muito bem morando aqui em Lorena atualmente. Ano passado não, porque ele não estava, mas agora que ele tá comigo tá muito bom. E eu também amo esportes e amo basquete, faço parte do time de basquete também. Se alguém quiser entrar também, olha, é só conversar comigo que eu te coloco no grupo. Pode passar. Oi, gente. Eu sou o Joseph, eu tenho 19 anos, eu sou de São Paulo também, aí tem meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato. E as 2 coisas que eu gosto bastante são dormir, aí eu coloquei uma imagem de uma caminha, e eu gosto de chocolate, tipo, muito mesmo gosto de chocolate. É isso. Eu acho que seu microfone tá fechado. Nossa, desculpa. Gente, manda aí no chat pra gente saber o ano de vocês, com quem que a gente tá conversando, quantos aninhos vocês têm, que a gente quer conhecer vocês também. E, bom, nosso workshop vai ser voltado para artesanato com vidro, pensando no reuso e não na reciclagem. Enfim, mais para frente vocês vão entender a diferença entre um e outro. A gente também vai mais para o final explicar sobre como vai funcionar nossos calendários, as nossas oficinas, e todo o workshop está sendo feito pelo Label. Nós 4 somos orientados pela professora Kátia, que também é coordenadora do curso de Engenharia Física. Paula entrou em 2019 em Engenharia Química, a Alessandra 020, de EQ. Ai, que bom! Pessoal de EP e a galera de bioquímica, não tem? Tô com ciúmes. EP também. EP, ó, a galera de produção em peso. Ambiental, EQ, EF. Olha o pessoal de EF, professora, dando um oi aí, ó. Serena de EA. Ai, que bom, gente. Gostei da interação. E a Fran vai contar agora um pouquinho sobre a história do vidro. A gente vai dar uma introdução teórica sobre todo o workshop para vocês entenderem. E no finalzinho a gente vai falar sobre como tudo vai funcionar para vocês ficarem mais situados, tá bom? Bom, gente, sejam todos bem-vindos vocês mais uma vez. E vamos começar aqui com a história do vidro. Pode passar, por favor. Primeiro, sobre o desenvolvimento e essa descoberta do vidro, a gente tem que esse surgimento do vidro, ele é
meio que incerto, porque há registros dele ter sido atribuído, né, à descoberta dos navegadores fenícios. Então, ali na imagem a gente tem eles fazendo essa descoberta, né, que eles acenderam uma fogueira na praia e perceberam que a combinação entre a areia e o calcário, e submetendo isso a alta temperatura, formaria o que a gente chama hoje de vidro. Então, foi ali uma descoberta, um encontro sobre o que a gente denomina hoje como vidro. Mas o que se sabe mesmo é que esse vidro ele já era utilizado anteriormente, mas ele passou a ter uma maior utilização a partir do Egito Antigo, né? A partir de 1500 ali antes de Cristo, no Egito Antigo, que foi quando ele era moldado e utilizado para vasos de objetos decorativos, mas também para adorno pessoal. Então, ali tinha joias, recipientes para cosméticos, bálsamo e frascos. Era ainda algo primitivo, mas já era utilizado como vidro. E aí, a partir dos egípcios, a gente teve uma distribuição melhor do que era esse vidro, né? Que passou para o Império Romano, para o crescimento da Europa, e aí o vidro foi se desenvolvendo, né? Se espalhou por várias partes do mundo. Isso permitiu, então, ali a criação de várias utilizações para o vidro. Ele passou a ter ali funcionamentos não, como eu posso dizer? Tipos mais intricados, delicados, ornamentais, teve coloridos, mosaicos, desenvolveram técnicas de vidros diferentes, né? Então, ali os coloridos, os incolores, os transparentes, vidros com esmalte, foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Hoje, o vidro, ele é um material muito versátil, né? Que tem muitas aplicações, mas aqui no Brasil, relativamente falando, ele é recente, porque foi começar a se desenvolver, né? A indústria vidreira, ela começou no final do século XX, início do século XX, final do século XIX. Então, aqui no Brasil, a primeira empresa, a primeira fábrica fundada foi em 1810, em Salvador, mas ela era pequena, então só realizava coisas para vender ali mesmo, era em pouca quantidade, e ao longo do tempo, né, ao longo do século, ela foi se desenvolvendo ao longo do país. Então, quando a capital passou a ser o Rio de Janeiro, passou a ter-se outras empresas no Rio de Janeiro, o crescimento para São Paulo também. Uma das empresas que é muito conhecida aqui no Vale é a Pilkington, que a gente tem em Caçapava, e ela desenvolve ali produtos automotivos. Ali na imagem a gente tem um exemplo de uma fábrica do Rio de Janeiro, foi a primeira fábrica grande e que passou a ter muitos funcionários mesmo brasileiros. É a fábrica da Eberhard, e se desenvolveu ao longo do tempo, foi a primeira que cresceu, e elas passavam a produzir, né, como eu disse, tanto os vidros automotivos quanto para embalagem e vidros de construção. Pode passar. Atualmente, ela tem contribuído muito para a economia no Brasil, mas durante a pandemia do Covid-19 teve um impacto muito significativo nessa indústria, porque por um momento a gente parou no mundo com tudo que a gente fazia, e foi aí que a gente teve ali uma interrupção nas cadeias de suprimentos globais, as mudanças no comportamento do consumidor, né, de compra do consumidor, a demanda sobre esses materiais. Então, acabou tendo ali um empecilho, mas ainda assim, apesar desses desafios, a indústria brasileira, né, vem continuando inovando e buscando sempre estar com novas tecnologias e se manter competitiva. E alguns desses principais segmentos, pode passar, por favor, estão ali nessas imagens, né, que são o vidro plano, vidro para recipiente, vidros especiais. A gente faz dos mais variados produtos aqui no Brasil, né, para atender todas essas demandas, além das nossas empresas estarem sendo reconhecidas por inovação em tecnologia nessa fabricação do vidro, nas áreas de eficiência genética e sustentabilidade ambiental. Então, por mais que tenha tido alguns empecilhos recentemente, ainda assim essa indústria vem crescendo e buscando crescer cada vez mais para ser bem atrativa no mercado brasileiro e mundial. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades do vidro. E para a gente trabalhar com vidro, a gente precisa conhecer um pouco ele, né? Então, a gente vai dar uma passada em algumas características que são interessantes a gente estudar, para a gente entender um pouco melhor o material que a gente está utilizando.
O vidro, ele é um sólido cristalino amorfo, e tem uma imagenzinha aí que representa mais ou menos a estrutura cristalina dele, que é sem forma, então não tem como descrever ela. Outras características interessantes são a transmissão da luz do vidro, a viscosidade, as propriedades térmicas, a resistência e a durabilidade. Aí, do ladinho da estrutura cristalina tem uma imagem de um experimento, que é o experimento mais longo da história. Eles colocaram piche para escorrer e observaram as gotas deles correndo, e a gente vai ver como é que isso se aplica ao vidro, tratando da viscosidade dele. Na transmissão de luz. O vidro, ele é transparente para a gente, então ele deixa que passe por ele a maior parte do espectro visível de luz, e isso se dá porque os materiais eles têm características de absorver ou de transparecer aos fótons que andam até eles por meio da atmosfera. E ele é transparente, então ele deixa que passe a maioria desses fótons. Outro ponto importante é que o vidro ele pode ser colorido a partir de elementos químicos, íons de elementos químicos, e quando esses íons são acrescentados na composição do vidro, ele passa a absorver seletivamente algumas cores do espectro visível, fazendo com que a gente enxergue ele com alguma cor. Então, se a gente dopar ele com ferro 2+, por exemplo, ele vai absorver toda a outra parte do espectro visível e a gente vai enxergar ele verde escuro. Outra característica interessante do vidro é a viscosidade. Ela é uma medida da facilidade de escorrer, então ela é o inverso da fluidez. Se a gente for comparar, por exemplo, a água e o mel, da imagenzinha, a água é mais fluida que o mel, então o mel é mais viscoso que a água. O vidro, ele é um fluido de viscosidade altíssima, e isso levou até a um mito, há alguns anos atrás, sobre um possível escorrimento dos vitrais na Idade Média. Tem uma imagem que representa um vitral aí, e eles estavam acreditando que os vitrais da Idade Média que a gente podia ver hoje em dia, eles teriam engrossado na parte inferior dele, devido a essa fluidez dele, né, essa viscosidade altíssima, então ele escorreria para baixo e ficaria mais grosso embaixo e mais fino em cima, mas na verdade foi rebatido essa teoria, e hoje em dia a gente sabe que foi algum método de fabricação que provocou isso. A viscosidade é medida em poise, não sei, que é grama por centímetro vezes segundo, e ela diminui com a temperatura. Aqui a gente tem uma tabela comparativa de algumas viscosidades do vidro, de alguns materiais e do vidro. A água tem uma medida de 0,01 de poise, enquanto o vidro tem de 10 elevado a 41, então uma diferença de várias ordens de grandeza. O pH, por exemplo, daquele experimento que eles observavam as gotas, tem 10/8, e demorava muito tempo para que uma gota caísse e eles pudessem observar, mas como a viscosidade diminui com a temperatura, o vidro na gota e o vidro fundido tem uma viscosidade bem mais baixa, devido ao grau de agitação das moléculas, e, enfim. Aí, com essa diminuição da viscosidade, a gente consegue trabalhar ele, fazendo, por exemplo, uma técnica de arte de vidro soprado, que é deixar o vidro no ponto de viscosidade, que é possível inflar ele com ar, ou a gente pode derreter ele ao ponto de conseguir colocar ele numa forma e fazer uma janela, por exemplo. Nas propriedades térmicas, o vidro ele é um péssimo condutor, ele tem uma condutividade térmica entre 1,02 watts por metro grau, e comparado aos outros é quase nada, já que o ferro tem 71 e o alumínio tem 218. Ainda nas propriedades térmicas, o vidro ele tem um coeficiente de dilatação
bem baixo, ou seja, ele dilata pouco quando ele é esquentado, e isso gera algumas características interessantes dele. Por exemplo, no para-brisa do carro, a gente vê que tem uma partinha preta, igual aí na imagem, e uns pontinhos, uma parte totalmente preta, né, e uns pontinhos que vão tipo se afastando até chegar na parte que não tem nada na janela. E já que o coeficiente de dilatação do vidro é baixo, isso junto com a propriedade térmica dele conduzir pouco calor, quando uma parte do vidro esquenta, a outra não vai esquentar tanto assim. E a diferença de dilatação entre essas duas partes poderia gerar uma fratura na janela. Então, esses pontinhos, eles servem para o vidro ir esquentando uniformemente quando vai saindo da parte preta, para a parte transparente não ficar tão fria comparada à parte preta, aí a janela não quebra. Outra característica é a resistência à tensão. Ela é medida pelo módulo de Young, expresso em Newton por metro quadrado. E existem várias formas de medir a resistência do material. Aqui a gente vai falar sobre a tensão, a dureza e a resistência química. E esse slide é sobre a tensão, né? A tensão é a capacidade do material de suportar força em uma seção, uma área, que é a unidade que está escrita. Quanto mais rígido é o material, menos deformação elástica ele tem. Então, o vidro, se a gente tentar puxar ele vai resistir bastante, mas vai chegar um ponto que ele não vai esticar, ele vai simplesmente quebrar e acabou. É importante ressaltar que os valores teóricos da resistência e tensão do vidro, eles são superestimados, já que geralmente o vidro ele tem bem mais defeitos e impurezas do que os testados em laboratório. Aqui a gente tem uma tabela comparativa dos valores de tensão do vidro. Então a gente pode ver que ele é até similar ao do alumínio, ele é bem mais baixo que o aço e o diamante, por exemplo, mas ele é relativamente resistente, quase se comparando a um metal, né? Outro tipo de resistência é a dureza. Ela é medida por alguns testes. O vidro, no caso, é exposto ao teste do arranhão, e ele se dá com aplicar tração, né, riscar literalmente um material no outro, para ver qual material vai riscar qual. Então, aqui embaixo tem uma imagenzinha de quais materiais podem riscar o vidro, a partir do número 6. Então, dá para ver que o vidro é mais ou menos bem duro nessa escala. Isso. E na resistência química, a gente tem outra característica interessante do vidro, já que ele não reage com quase nenhuma substância. Assim, ele pode ser usado para, por exemplo, embalagens de alimento, ou ser usado como recipiente para papéis, enfim, mas ele reage com ácido hidrosulfúrico e fosfórico, que são usados numa técnica de gravura para vidro, em que você usa um tipo de gel que vem num potinho com esses ácidos, uma porcentagem desses ácidos, e você passa esse gel em cima de um negativo, em cima de um negativo ou um positivo do vidro para ele ficar marcado. E é isso. Aí a gente tem o exemplo da resistência química do vidro em, por exemplo, mensagens que são passadas nos filmes pelo mar e ficam dentro da garrafa, e essas garrafas ficam anos e anos no fundo do mar e elas continuam intactas praticamente. Ou nos vitrais que a gente vê, que já foram citados, que eles ficam inteiros ou janelas ficam translúcidas mesmo com o passar de centenas de anos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a produção do vidro e eu vou passar a palavra para a próxima pessoa. Oi, gente. Então, pode passar, amigo. Sobre a produção do vidro, a gente chama de mistura vitrificável, que é essa massa antes dela ficar endurecida e se tornar o vidro que a gente conhece. Essa mistura vitrificável, ela é composta pelo dióxido de silício ou a sílica, e ela é o maior componente do vidro, cerca de 70% a 72%,
e ela apresenta um elevado ponto de fusão e uma elevada dureza. Por que eu estou falando isso? Porque também é presente o carbonato de sódio ou a barrilha. E a função dela é exatamente diminuir esse ponto de fusão da mistura vitrificável, e isso dá sílica para a gente conseguir moldar ela e conseguir aquecer a uma temperatura ok para conseguir fazer o vidro. É também utilizado o calcário, que ele é colocado na composição para conseguir tirar o óxido de cálcio e assim conseguir transformar esse vidro resistente à água. E o último composto são os pedaços de vidros, porque todo vidro que a gente não utiliza ou que acaba quebrando durante esse processo de fabricação, ele pode voltar 100% para a linha de produção e ser 100% reciclado, no caso. Pode passar. Aqui tem o processo de fabricação do vidro curvo, no caso, esses vidros de garrafa, pote de palmito, copos, eles são produzidos dessa forma. Oh, meu Deus. Espera aqui, gente, que a imagem tá um pouco pequena, eu vou aumentar. Aqui, eu consegui. Essas matérias-primas, elas passam por uma pesagem para a gente conseguir ver a composição, a porcentagem da composição dessa matéria vitrificável. Ela passa por um misturador que é ela é bombardeada por ar comprimido até chegar ao misturador que vai direto para o forno. Esse forno, ele começa com 1.600 graus, onde essa mistura vitrificada, ela fica, como o Youssef falou nas propriedades, é uma mistura que tem uma alta viscosidade, então ela não fica líquida, ela fica uma massa mais mole. Essa mistura vitrificável, ela vai diminuindo a temperatura, vai passando por 1.350 graus, até chegar a 1.225, onde ela passa por esse molde de fabricação, essa máquina de fabricação, onde tem os moldes. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente depois, aí vocês verem certinho como que é. Mas é realmente essa mistura vitrificável, uma massa, que cai no envoltório e aí forma um molde circular, no caso o copo, as garrafas também são feitas dessa forma. Depois disso, elas passam por uma archa de recozimento numa temperatura de 550 graus Celsius. E essa parte ela serve mais para conseguir dar firmeza para a molécula, não para a peça de vidro, e depois ela passa por um processo de esfriamento natural. Aí, assim que já passou toda essa parte, o vidro já está pronto para ser comercializado. Ele passa por uma parte de inspeção, tanto automática quanto manual. Os vidros que tiverem alguma avaria, algum defeito, ele volta para a linha de produção no comecinho mesmo, como eu expliquei. E aí os vidros que tiverem em perfeita condição para ser vendido, enfim, vão para a máquina de embalagem e para as prateleiras para mercados da vida. Pode passar. Já o vidro plano, o começo é muito semelhante, a gente tem a mistura vitrificável, só que ele tem um processo diferente. No caso, a gente passa por o forno de fusão, então ali a gente tem a mistura vitrificável, ele passa por esse banho float, que é um banho onde ele passa por um líquido o banho líquido de estanho. Como a densidade do vidro, a densidade do estanho são diferentes, o vidro ele passa por cima do estanho e fica com essa aparência, esse ar plano. Aí, após isso, ele passa por essa geladeira de recozimento, onde tem esses top roller, que vai gerando esse aspecto mais plano ainda, para deixar o vidro realmente 100% plano. E essa geladeira de recozimento também tem uma temperatura um pouquinho mais baixa que o forno, mas para dar esse acabamento para o vidro. Tem um scanner depois também, para conseguir ver se o vidro está com alguma avaria, com algum defeito, para ele voltar para o forno de fusão de novo. E os vidros que são ok passam pelo recorte. Esse recorte a gente vai explicar um pouquinho melhor na aula de técnicas na semana que vem, porque o vidro ele tem umas características únicas nessa parte de corte. Mas aí semana que vem a gente consegue falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Passa por armazenamento e a expedição. Pode passar. Aí aqui tem a imagem da mistura vitrificável.
ela fica um pouquinho mais densa que isso aqui, ela tá com uma temperatura um pouquinho mais elevada. E aqui do lado a gente tem a máquina de moldagem, onde essa mistura vitrificável ela passa por esse molde e aí forma aqui como exemplo a garrafa de refrigerante, de cerveja, enfim, pode passar. Agora falando um pouquinho sobre as aplicações do vidro. Aqui a gente fez um levantamento segundo a Associação Brasileira de Vidro, onde eles trouxeram para a gente um compilado de várias aplicações, eles têm muito mais aplicações que essas, mas essas são as mais comuns, aplicações de vidro que pode ser desde recipiente, remédio, garrafa de cerveja, até janela, espelho, copo, enfim, entre muitos outros. Pode passar. Eles são divididos em 5 categorias. O primeiro é esse vidro produzidos em fábrica. Nessa categoria a gente tem 5 tipos de vidro: o float comum, o float colorido, o espelho, o de controle solar e o vidro impresso. No float comum é aquele vidro que a gente vê saindo tanto das garrafas, formando as garrafas, quanto o vidro plano. Então é aquele processo que eu expliquei certinho. A diferença do float comum para o float colorido é, como o Youssef falou, a injeção de componentes minerais. Então, cada componente que você coloca nessa produção da mistura vitrificável forma um vidro de uma cor diferente. Então, é isso que dá esse acabamento colorido para o vidro float. O espelho, que... Oi, perdão. Mas o espelho, ele tem esse aspecto, né, que a gente consegue se ver nele, devido a essa prata metálica que é adicionada no espelho. Existem 2 formas de produzir espelho. Tem essa parte dessa prata metálica que é adicionada dentro da composição, e tem também aqueles espelhos que eles são feitos por spray, e depois prensados e aumentar a temperatura para conseguir fixar ainda melhor no vidro. Tem os vidros também de controle solar. Eu não trouxe imagem porque é realmente um vidro com um vidro escuro, no caso, para impedir um pouco a passagem de luz, mas essa questão da composição dele é realmente um vidro com uma coloração um pouquinho mais escura para conseguir impedir um pouco essa passagem de luz, mas ele ainda consegue ser transparente, no caso a gente consegue ver através dele. E o vidro impresso, que também é muito interessante, porque ele é um vidro float comum, plano, só que quando a gente tem aquelas top rollers no processo de fabricação, eles têm gravuras. Então, conforme o vidro vai passando por esse processo, ele vai definindo um novo tipo de acabamento. Então, a gente não vai ter um vidro plano, a gente vai ter, como vocês podem ver na imagem aqui, um vidro com essas texturas. Aí depende muito desse top roller que você passa o vidro plano, no caso a mistura vitrificável, para formar o vidro plano. Pode passar. Aqui a gente tem o segundo tipo, a segunda categoria, que são os vidros processados a partir de tratamento superficial. Eu coloquei 2 imagens de cada... Eu coloquei uma imagem para cada 2 tópicos, porque o processo final é igual. A gente vai ter o processo final, não. O produto final é igual. Então, aqui no vidro jateado e no acidado, o objetivo é esse aspecto fosco do vidro, só que o que muda entre cada um deles? No jateado, a gente utiliza aquelas pistolas que soltam pequenas partículas, depende muito da partícula, no caso que você vai utilizar, mas ela acaba tendo esse acabamento fosco. No caso do acidato, como o Youssef comentou, é o ácido que dá esse acabamento fosco para ele. No caso, como a peça é maior, a gente costuma utilizar mais o jateado, mas quando se trata de uma peça menor, dá para utilizar um ácido para conseguir fosquear a peça. Agora, sobre o pintado a frio e o serigrafado. Eles também são formas de colorir o vidro. No caso do pintado a frio, a gente utiliza uma tinta em pistola mesmo, que você consegue passar pelo vidro e ele adiciona uma cor ao vidro. Ele tem um período de cura desse vidro um pouco mais longo, então você tem que esperar ele secar completamente antes de comercializar ele. E um ponto negativo dele também é que ele não aguenta altas temperaturas. Então, se você quiser temperar esse vidro, tornar ele temperado, ou seja, colocar ele para uma temperatura de 100 graus Celsius para ele ficar mais resistente, ele acaba perdendo essa cor. Já o serigrafado,
Não, ele consegue ser temperado. Por quê? Porque é utilizado uma tinta mais específica, uma tinta de cerâmica mesmo. Então, conforme você passa essa tinta e esquenta no forno, ele vai absorvendo dentro do vidro e acaba tornando o vidro temperado, um pouco mais temperado e gerando, conseguindo absorver essa cor. Pode passar, amigo. O terceiro tipo das categorias de vidro são os vidros beneficiados. Como eu comentei ali um pouquinho antes, o vidro temperado, insulado e curvo. Esse vidro temperado, ele passa por uma temperatura maior, mas como um segundo recozimento, para deixar ele com um pouquinho mais rígido. E aí depende de quantos temperamentos você faz, que ele vai ficando mais rígido. Mas o temperado, ele passa por esse processo. E a gente observa também que uma das características físicas do vidro temperado é que quando ele quebra, ele não forma, não forma esses caquinhos de vidros pontiagudos. Ele quebra em pedacinhos, para até a gente acabar não se machucando com esse tipo de vidro. E ele é muito utilizado também em box de banheiro, esses vidros que precisam ser mais fortes, mais grossos, mais resistentes, mas que ainda não causam nenhum dano à população. Aqui falando também sobre o vidro insulado, esse vidro ele tem uma propriedade de impedir um pouco só essa troca de temperatura. Então, ele é muito utilizado em janelas porque ele tem como se fosse um vácuo entre ele, com o objetivo de realmente segurar um pouco o calor. Ele é muito utilizado em janelas, então, em casas que vivem em um ambiente muito quente, ele é muito utilizado também. O vidro curvo, eu faço um adendo aqui, porque ele é diferente do primeiro vidro que eu expliquei. Esse vidro curvo, ele é feito a partir do vidro plano. Então, a partir do momento que você tem o vidro plano certinho, você esquenta ele e vai moldando ele de uma forma mais circular. Ele não sai de um molde já com essa circunferência. Então, eles são feitos a partir do vidro plano, o que acaba gerando essa resistência maior por passar por um aumento de temperatura, mas não é um vidro curvo como uma garrafa. Então, ele é um pouco mais resistente que uma garrafa, por exemplo. Pode passar, amigo. Aqui o quarto tópico são os vidros de segurança. O quarto tópico são os vidros de segurança. A gente tem aqui o aramado, o blindado, o laminado. O blindado eu deixei para o próximo slide, porque ele é um pouquinho mais complexo. Mas o aramado, ele é literalmente um arame passado por dentro durante a mistura vitrificável para dar esse acabamento de segurança mesmo para o vidro. No vidro laminado, ele tem esse nome porque ele possui uma lâmina entre dois vidros. Eles são vidro de segurança, no caso laminado também, por conta para aumentar essa resistência do vidro. Então, quando você quebrar ele vai ter meio que uma película no meio para impedir a passagem de alguma coisa ou até impedir que esse vidro se estilhasse, porque ele segura, ele meio que gruda com essa película. Pode passar. Aí a diferença entre o vidro laminado e o blindado é que o laminado ele possui uma única película. O vidro blindado ele possui diversas películas, até porque ele é mais resistente que o laminado. Ele tem o mesmo princípio, mas ele possui algumas películas mais específicas para tornar esse vidro mais resistente. Então, são várias camadas, no caso tem camada de vidro, aí coloca uma camada de polivinil butinal, mais camada de vidro e mais outros componentes para deixar ele blindado. Então acontece como nessa imagem aqui. Você percebe que o vidro está quebrado, que acho que foi atingido com alguma bala, mas ele não se estilhaça por conta dessas camadas de película e ele também não atravessa, por conta também dessa quantidade de camada de película. Pode passar. Aqui, por último, a gente tem os vidros especiais, que são vidros de anti-risco, fotovoltaico, resistente ao fogo, autolimpante e antibactéria. Eles são especiais porque eles possuem umas características únicas. Por exemplo, o anti-risco, ele tem átomos de carbono na superfície dele, o que impede que a gente que tenha essa questão do atrito. Então, fazendo com que ele não risque com facilidade, diferente do float comum, que foi aquele produzido na fábrica. O fotovoltaico, que é esses de placa solar, por exemplo, eles têm
células de silício dentro deles. O silício é um semicondutor, então ele consegue transformar essa energia solar e capaz de conduzir ela como energia elétrica. Tem também o resistente ao fogo, que a gente sabe que o vidro com uma temperatura muito alta, ele começa a perder as suas características, as suas propriedades. Mas esse vidro resistente ao fogo, ele é feito a partir de um gel intumescente, o nome, e ele é capaz de absorver uma parte dessa radiação da temperatura, fazendo com que essa temperatura não caia diretamente no vidro. Então, diminuindo essa temperatura que vai para o vidro, porque esse gel absorve essa temperatura. Temos também o vidro autolimpante, que ele possui dióxido de titânio na superfície dele. Essa superfície também é por conta do calor, eles passam o dióxido de titânio, aquece para ele conseguir absorver, e a gente tem esse aspecto aqui mais limpo, como vocês podem ver na imagem. E por último, a gente tem o vidro antibactéria, que ele, assim, aparentemente, ele é igual a um vidro float comum, mas ele tem uma difusão de prata na superfície dele. A questão desse vidro é que esse vidro ele dura 24 horas só, sendo antibactéria, no caso, protegendo o vidro, o ambiente, contra as bactérias. Então, vai muito aí da empresa que vai trabalhar com ele, ou se está compensando. Mas ele também consegue prevenir a proliferação de fungo durante a utilização desse vidro. Pode passar. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o mercado do vidro. Vocês conseguem me ver? Ai, ok. Pode passar, Youssef. Vamos lá. O mercado do vidro, pensando no aparato mundial, ele é de 80% da posse de empresas multinacionais. E, na grande maioria das vezes, em países desenvolvidos. Então, sempre lembrem que vidro, geralmente, ele está homogeneizado em empresas multinacionais e em países desenvolvidos, né? Aí tem alguns citados como a Saint-Gobain, que é pertinho da Facul, vocês conhecem, a Guardiã Inglesa, a AGC e a Pilkington, que já tinha sido mencionada aqui antes. Pode passar. Esse gráfico, ele está falando sobre o vidro float, que é aquele vidro plano, que a Tinder já estava comentando sobre. Vocês podem ver que a posse da exportação, enfim, produção e tudo mais, é tudo junto em poucas empresas. Tipo, poucas empresas têm essa posse consolidada. E aí a produção em outras empresas é bem pouquinha, porque, enfim, acontece que os países desenvolvidos pegaram tudo para eles. Pode passar. Falando um pouquinho sobre o mercado brasileiro do vidro, o desenvolvimento do vidro no Brasil, ele aconteceu conforme o desenvolvimento do próprio país. Então, assim, conforme a gente foi desenvolvendo automóveis, construção civil, alimentos e bebidas industrializadas que precisam ser armazenadas em vidros, o Brasil foi produzindo um pouquinho mais. Aí vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo do vidro no Brasil. Pode passar. Aquela fábrica que a Fran tinha comentado no início, no Rio de Janeiro, ela foi autorizada por Dom João, em 1810, e ali a gente começa com o marco do vidro no Brasil. Em 1861, teve uma exposição nacional de produtos naturais e industriais, que foi para apresentar os produtos manufaturados que estavam sendo produzidos aqui, para, enfim, fomentar a produção industrial no Brasil. Em 1822, foi construída aquela fábrica Eisenbahn, a primeira grande fábrica industrial totalmente brasileira, com funcionários brasileiros, porque aquela de 1810 ainda tinha gente que a mão de obra ali não era 100% brasileira. Em 1909, foi quando o setor vidreiro no Brasil ficou em 29º lugar, dentre as 38 indústrias mais importantes. E aí quem fez esse censo foi o Censo de Atividades Econômicas, que foi realizada pelo Centro Industrial no Brasil. Pode passar. Em 2002, Nadir Figueiredo foi pioneira na produção de copos e artigos de vidro no Brasil, porque desenvolveu uma tecnologia bem avançada que
possibilitou a produção em larga escala. E aí o Brasil se tornou um dos maiores exportadores de produtos, exportadores e produtores de vidro na América Latina, ali em 2002. Só que em 2008 a gente teve aquela crise do petróleo, né? Que aí ficou um pouquinho mais complicado. E aí abriu uma forte concorrência entre o Brasil e a indústria chinesa, porque eles também conseguiam produzir em larga escala com um valor menor. E aí, hoje em dia, o Brasil ele é um grande exportador, principalmente na América Latina, mas o país ele perde por conta da competitividade para outros países em relação ao gás natural. Pode passar. Aí, falando um pouquinho sobre a reciclagem, que é o tema principal do nosso workshop, existe uma diferença que nem todo mundo conhece sobre reciclagem e reuso. A reciclagem é quando a gente pega um material com todas as propriedades químicas e refaz ele totalmente. Então, se a gente fosse fazer reciclagem no workshop, a gente teria que reaquecer, colocar mais coisa, tirar coisa, enfim, fazer procedimentos que não seriam tão simples assim. E aí, só para vocês terem uma noção, o vidro ele é um material que permanece mais de 10 mil anos após o descarte. Né? O Youssef já havia falado que dá para colocar papel dentro da garrafa e jogar no mar, porque ele vai ficar por muito tempo. Dá para reaproveitar 100% da matéria-prima dele. E, obviamente, a reciclagem vai reduzir o volume em aterros sanitários. Já o reuso é quando a gente pega esse vidro que vai ser descartado e prolonga a vida útil dele. Então, se eu pegar uma garrafa de, enfim, vinho, e colocar umas plantinhas, enfeitar ela, pronto, ela virou um vaso, como tá ali mostrando. Esqueci, eu tava aqui imaginando, tava mostrando ali. Como tá ali mostrando, a gente está reutilizando a garrafa e prolongando a vida útil dela. Por quanto tempo será que ela vai poder ser uma garrafa? Provavelmente por 10 mil anos. Mas ela pode ser reutilizada várias e várias vezes, ao invés de ter que voltar para a reciclagem. Porque toda a logística de reciclar o vidro também é meio complicada, porque o vidro é um material pesado, tem que ser reaquecido, e dependendo da coloração que ele tá, por conta das moléculas que o Youssef já havia falado, às vezes você tem que fazer uma preparação ali que vai sair até mais caro do que refazer o vidro novamente. Pode passar. E aí, o ciclo da reciclagem, voltando a falar sobre a reciclagem do vidro, só para vocês entenderem um pouquinho, ele vai passar por um ciclo infinito. Dá para reciclar ele várias e várias e várias vezes. O único problema é a logística. Para vocês terem uma noção, o Brasil produz aproximadamente 800 mil toneladas de embalagem de vidro e apenas 27,6% desse total volta para reciclagem, é reutilizado. É um valor pequeno, e considerando todo o resto que vai para aterro sanitário, a gente pode pegar e transformar ele em outra coisa, né? Pode passar. Pensando nisso, o nosso workshop ele vai ser desenvolvido dentro do contexto de reuso. Nós vamos reutilizar o material individualmente para não transformar ele em lixo e ele não ir parar no aterro sanitário, porque é uma maneira de contribuição ambiental. E aí, o que a gente quer promover para vocês nesse workshop? Desenvolvimento artístico, desenvolvimento de técnicas de manuseio de vidro, conhecimento básico orçamentário para empreendedorismo também, caso alguém queira empreender com o reuso do vidro, e criatividade pessoal, porque é o momento de deixar a arte fluir, né? Pode passar. Além de todo esse aparato de reciclagem, tal, ajuda ambiental, nós, como orientandos e vocês que vão fazer parte do workshop, também vão estar agregando para essas ODS que foram organizadas pela ONU. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre. As ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovido pela ONU, para que em 2030 a gente tenha um planeta melhor, né? Porque tem muita coisa aí degradando o nosso planeta, é lixo, é poluição, enfim. Trabalhando nesse workshop, a gente vai conseguir mexer com trabalho decente, crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável para você poder consumir o seu vidro de uma maneira mais responsável, ação contra a mudança global do clima e vida terrestre. Pode passar. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre como vai ser a programação dos nossos workshops. Quando eu terminar de falar, se vocês tiverem alguma dúvida, se algo ficar um pouco confuso, por favor, podem perguntar, mas vou tentar explicar da melhor forma possível, ok? Começando pelas nossas aulas online,
sobre esses conceitos do vidro e o empreendedorismo. A nossa primeira aula, a aula de hoje, ele foi um encontro inaugural, né, na verdade. Então, a gente teve esse encontro. Semana que vem, dia 5/5, a gente vai ter às 2 horas uma aula de empreendedorismo e às 4 as técnicas de manuseio do vidro. Ambas essas aulas, elas vão ser online, né? Então, tanto a de hoje, que foi online, da semana que vem também vai ser. Então, vai ser no mesmo link também. Então, participem, venham aqui para tirar as dúvidas de vocês e aprender cada vez mais. E aí, seguido dessas aulas de manuseio, eu vou contar para vocês, pode passar, por favor? Vou explicar, né, para vocês como vai funcionar as inscrições dos workshops. As aulas da semana que vem, do dia 5, elas vão ser requisitos para se inscrever nos workshops. Então, se você que já está aqui e pensa em praticar, né, ir praticar os workshops, não se esqueçam de estar presentes na aula da semana que vem. Primeiro, porque elas serão requisitos, e segundo, porque é nela que a gente vai disponibilizar o formulário de inscrição. Então, para quem estiver na aula da semana que vem, já vamos liberar os forms para se inscrever nos workshops separados, que eu já vou falar os temas daqui a pouco. E aí, sobre o workshop, serão 4, e nesse formulário de inscrição, vocês vão poder se inscrever em apenas um. Então, na seleção que vocês vão fazer no formulário, vai ser prioridades, a ordem de prioridades para vocês. Eu prefiro ficar com o primeiro workshop, então você coloca ele em primeiro. Tal, eu quero que fique em 4ª posição. Deixe em 4ª posição. Por quê? Vão ser apenas 20 vagas para cada workshop. Então, se na hora de você colocar a sua seleção já tiver 20 primeiras pessoas que escolheram o mesmo workshop que você vai ser selecionado para a sua segunda opção. Tudo bem? E aí, vocês vão ter 15 dias para conseguir organizar tudo que vocês vão precisar, todo o material, né, extra que a gente não tem, vocês vão precisar para utilizar, vocês vão ter ali mais ou menos 15 dias para se organizar e levar para o workshop presencial, beleza? Pode passar. E aí, depois dessa inscrição, então, no workshop, nós vamos ter as aulas de introdução ao artesanato. Elas também vão ser online às sextas-feiras, todas as aulas vão ser às sextas-feiras. Então, depois da semana que vem, que é dia 5, a gente libera o formulário, vocês se inscrevem. Aí, a próxima semana, que é dia 12, começa a ter as aulas específicas, introdutórias de cada workshop. Aí, no dia 12, a gente tem aulas de 2 workshops. Às 14 horas, a gente vai ter sobre os objetos de premiação e às 16 horas sobre objetos decorativos planos. No dia 19, que é a outra semana de maio, vai ter mais 2. Às 2 horas, objetos decorativos curvos e às 16 horas, lustres e luminárias. Estas aulas também serão online. E aí, depois que você se inscrever, a gente disponibiliza o link para vocês participarem. A gente cria um grupo no WhatsApp também para melhor comunicação, para lembrar vocês e para tirar todas as dúvidas também, tá? Pode passar, por favor. E aí, por fim, a gente vai, então, para as aulas, né? A prática e a construção do artesanato. Também serão 4 finais de semana. E aí, no dia 26/5, a gente tem os objetos de premiação. No dia 2/6, objetos decorativos. No dia 16, objetos decorativos curvos, né? O dia 2 é planos, no dia 16 é curvos. E, por fim, no dia 23/6, lustres e luminárias. Mas uma atenção importante. Todas essas aulas de construção do artesanato, elas vão ser presenciais no Campus 2, lá no Demar. Então, se programem para no dia do workshop que vocês se inscreverem, irem até o Demar às 2 horas e praticarem, né? Botarem em prática ali as ideias de vocês, ok? Pode passar, por favor. Eu acho que era... agora apresentando, né, sobre os workshops, eu espero que não tenha ficado confuso para vocês, mas se tiverem, vocês podem perguntar, fiquem à vontade, eu só vou apresentar os 4 workshops para vocês. Já citei que são ali, né, objetos decorativos, os lustres e luminárias e objetos de premiações, mas o primeiro, então, vai ser sobre objetos de premiação, e aí, como eu acabei de falar, a teoria dia 12 e a prática dia 26/5. Então, vocês vão ter ali, da teoria até a prática, um tempo para vocês encontrarem todos os materiais que forem preciso. Se precisar cortar alguma garrafa, lixar algo, cortar uma placa de vidro, chamem a gente vai no Demar durante esse período, a gente corta junto, a gente ensina vocês a cortarem.
auxiliam vocês nessa parte, para chegar mesmo no dia da prática e não ter que fazer tudo de uma vez. Porque a intenção é fazer a prática da melhor forma possível e que a gente consiga atender todo mundo. Então, essas coisas que são preparatórias, a gente faz antes, nesse meio termo entre a teoria e a prática. Então, no objeto de premiação, vai ser dia 12 a teoria e a prática dia 26. Os objetos decorativos planos vão ser dia 12 a teórica e dia 2 do 6 a prática. Os objetos decorativos com foco em vidro curvos, a teórica dia 19 do 5 e a prática dia 16 do 6. E, por fim, os lustres e luminárias, com a teoria dia 19 do 5 e a prática dia 23 do 6. Eu espero que tenha ficado claro, mas se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar que eu tento responder mais claramente. Alguém tem alguma dúvida? Ficou confuso a questão do formulário? Tudo certo? Pessoal, já que a gente tem poucos aqui, o que vocês entenderam do projeto? O que vocês teriam interesse em participar aí? Sabemos que temos aqui, contando 12 pessoas presentes, e se quiser parar de gravar, ô Youssef, já não precisa mais continuar, tá? Tá certo, Quem vou não- parar a gravação. Isso. Do pessoal que está presente aqui, ó.